lá no livro de Joel. Então, vamos abrir lá. O livro de Joel é um livro profético. Depois de Oséias e antes de Amós. Acho que não ajudou muito, né? E o título do estudo é 3 características que demonstram um arrependimento verdadeiro. 3 características que demonstram um arrependimento verdadeiro. A gente vai fazer a leitura, já focada no assunto que a gente vai tratar. E aí depois a gente vai contextualizar aqui todo o livro, né? Mas capítulo 2, quando a gente lê ali dos versículos 12 até o 17, a gente vê ali o apelo do Senhor Deus por meio do profeta ao seu povo. O apelo do Senhor Deus por meio do profeta ao seu povo. Então vamos ler dos versículos 12 até o 17. Eu vou convidar os irmãos a me ajudarem com a leitura. Eu vou ler os versículos pares e os irmãos vão ler os versículos ímpares, tá bom? Então vamos fazer a leitura. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Quem sabe, se não, se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Amém. Quero destacar aqui o versículo 13. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Maravilhoso Deus, nós estamos nesse momento aqui aprendendo mais da sua palavra, Senhor, e eu peço que o Senhor continue abençoando esse tempo aqui juntos. Pai, que o Senhor fale aos nossos corações com a sua palavra, que é poderosa, que é viva e que é eficaz, ó Pai, e que esse ensino possa nos ajudar a vivermos de maneira que agrade ao Senhor e que possamos avaliar a nossa vida e, ó Deus, nos entregar ao Senhor de todo o nosso coração. Amado Deus, abençoa o teu povo aqui reunido nessa manhã, pois nós te louvamos, nós agradecemos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quando nós nos convertemos, no início da nossa vida cristã, a gente tem a gente se sente bem confrontado, né, pela palavra de Deus. A gente se sente mais sensível pela palavra de Deus, pela resposta a mensagem do Evangelho. A gente reconhece que somos pecadores, nós reconhecemos o nosso pecado, e aí então o nosso coração fica contrito, a gente fica sensível ao
o pecado que tão de perto nos rodeia. Conforme vai passando a vida cristã, nós vamos aprendendo mais da palavra de Deus, mas num determinado ponto da nossa vida, se nós não tomarmos cuidados, nós vamos nos tornando insensíveis ao Espírito Santo. Insensíveis, às vezes, aos pecados que nós vamos cometendo. Não aqueles pecados mais graves, mas aqueles pecados pequenos, que são tão perigosos quanto os pecados que nós consideramos graves. Aqueles pecados pequenos que a gente vai deixando para depois, aqueles pecados pequenos que, se nós não prestarmos atenção, a gente vai deixando passar. E aí, então, desses pecados pequenos, eles podem ser uma grande armadilha para que a gente continue andando na prática do pecado. E talvez tenha sido assim com o povo de Israel nessa época. O povo de Israel, nós sabemos que em muitos períodos da história do povo de Israel, o povo de Israel se afastou dos caminhos de Deus. Eles continuavam com as suas tradições, eles cumpriam bem com a sua religião, porém, eles permitiam que o pecado dominasse os seus corações. Eles estavam lá cumprindo com a sua religião, lá no templo, fazendo os seus sacrifícios, fazendo as suas orações, adorando a Deus, mas, ao mesmo tempo, eles estavam adorando outros falsos deuses. Ao mesmo tempo, eles ficavam, de certa forma, também agregando pecados às suas vidas, e por isso a gente vê diversas vezes, em diversas situações, o povo de Deus, os israelitas, eles incumbindo o pecado na sua vida. E por isso Deus envia o profeta Joel ao seu povo nessa época, e alguns falam que esse livro foi escrito no século 8 a.C., e o livro em si não dá certeza de quando foi escrito, mas o que a gente pode ter certeza aqui é que o livro foi escrito num período em que o povo de Israel estava longe dos caminhos de Deus. E por isso, há um apelo do Senhor aqui para que eles se arrependessem. Foi o texto que nós lemos aqui. No começo do livro, é colocado aqui aquela situação, aquela maneira de Deus falar com o seu povo. Ele fala que virá uma desolação sobre a sua nação. Uma desolação, e ele usa a figura do gafanhoto, que viria desde uma lagarta até mesmo no seu desenvolvimento, ia corroendo, né? E aí nós sabemos que é isso que o pecado faz na vida do cristão. Ele vai corroendo, ele começa devagar, ele começa aos poucos. E se nós não estivermos atentos, nós vamos deixar que o pecado tome conta da nossa vida. E assim, o profeta descreve, nos versículos 3 em diante, aqui do capítulo 1, fazer isto uma narração a vossos filhos e os vossos filhos a seus filhos, e aos filhos desses a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto o comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Então, o desenvolvimento do gafanhoto, né, desde uma lagarta até o gafanhoto, ele vai transformar em uma nuvem, né, de gafanhotos que destruiria todas as plantações, e deixaria o povo de Israel numa situação de grande desolação, de grande miséria. Porque nós sabemos que nessa época eles viviam o quê? Da sua agricultura. E é isso que o pecado faz na vida do crente. Ele vai trazer a desolação, a miséria, a tristeza e a destruição. E por isso, como nós vimos no capítulo 2, Deus ele apela por meio do profeta, para que eles se arrependam. Por isso,
Às vezes, nós cristãos, em muitos momentos da nossa vida, nós começamos a racionalizar o pecado. Às vezes, na nossa maturidade de vida cristã, nós começamos a dar desculpas. A gente vai aprendendo a dar desculpas. Puxa, eu pequei, mas eu estava tão cansado naquele dia, eu cheguei tão cansado. Ou a gente vem com aquelas desculpas psicológicas, né? A gente vai dizendo para si mesmo que, puxa, mas eu sou pecador mesmo, né? Nós somos pecadores mesmo, nós não somos perfeitos. Nós pecamos. E a gente, às vezes, fica pensando também, puxa, todos cometem pecado. E eu não sou diferente. Eu cometi pecado dessa vez, e então, isso é normal. Às vezes, no nosso coração, Satanás ele vem lançando ideias, racionalizações, pensamentos, e nós vamos nos enganando a nós mesmos. Nós sabemos que o nosso coração ele é enganoso. Enganoso é o coração. E é isso que nós vemos lá em Jeremias, né? Jeremias capítulo 17, versículo 9, fala que o nosso coração ele é enganoso. Então nós precisamos tomar cuidado com aquelas ideias que vêm ao nosso coração. Às vezes nós começamos a nos comparar com outras pessoas, com outros irmãos. Irmãos, às vezes, que caíram em pecado. Puxa, mas se aquele irmão é uma bênção, aquele irmão teve um grande ministério, mas ele caiu em pecado também, por que eu não posso cair? Por que eu também eu não sou melhor do que aquele irmão? Né? Isso pode acontecer na minha vida também. E aí nós damos oportunidade para que nós cometamos o pecado também. E quando nós estamos no pecado, e quando um cristão ele está no pecado, Satanás ele começa a encher o seu coração também. Puxa, eu já estou no pecado, já estou pecando mesmo, e talvez eu possa continuar mais um pouco. São coisas, são racionalizações que vêm ao nosso coração quando nós estamos fracos na fé, quando nós não andamos diariamente tratando do pecado na nossa vida. E nós podemos incorrer nesse erro de permanecer no pecado. A gente vê bastante isso na vida de Saul. Os irmãos vão lembrar que quando ele estava aguardando, né, o sacerdote Eli para fazer o sacrifício, para que eles pudessem estar ali diante do povo, ele tomou a frente, ele mesmo fez o sacrifício. E naquela situação da guerra, ele tinha uma ordem clara de Deus, que ele teria que destruir toda aquela nação, que ele teria que destruir todos os animais e que ele não deveria trazer os despojos. Mas ele fez totalmente ao contrário. Ele teve uma obediência parcial. E aí então, quando o sacerdote veio e repreendeu a Saul, o que ele fez? Ele veio com aquelas desculpas, com aquelas racionalizações. E aí ele falou, olha, o Senhor mandou eu destruir todos os animais, mas eu trouxe ali só o melhor dos animais. E quando o sacerdote falou para ele, olha, você cumpriu toda a ordem de Deus? Não, eu cumpri toda a ordem de Deus. Mas que balido é esse de animais que eu estou vendo? E ele falou, não, eu trouxe só o melhor dos animais. E o rei Agag? O rei Agag estava lá também. Uma obediência parcial é igual a desobediência. E ele não assumiu a sua culpa. Ele não assumiu o seu pecado. E Deus rasgou o seu reino de Israel. Então, nós precisamos tomar cuidado também. Nós precisamos escutar o apelo de Deus sobre nossas vidas, para que a gente, a cada dia, possa avaliar a nossa vida,
possa avaliar se nós estamos realmente obedecendo a Deus e naquilo que nós, porventura, infelizmente, às vezes falhamos, nós precisamos tratar, nós precisamos reconhecer diante de Deus, de coração sincero, e precisamos nos arrepender. E aí, então, é isso que nós vemos ali no versículos 12 e 13. Então, 3 características que demonstram um arrependimento verdadeiro. Então, o arrependimento verdadeiro, no arrependimento verdadeiro há reconhecimento do pecado. A primeira coisa que deve acontecer na nossa vida, reconhecer o nosso pecado, reconhecer o nosso erro, reconhecer a nossa falha. E é isso que está aqui no versículo 12. No versículo 12 a gente encontra as expressões: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. De todo o vosso coração, ou seja, com sinceridade, né? Fale a verdade para Deus, seja sincero com Deus, reconheça que você errou. E no versículo 13 reforça ainda essa expressão: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. No povo de Israel, eles tinham o costume de, quando eles estavam de fato arrependidos, eles jogavam cinza sobre as suas cabeças, eles rasgavam a sua veste, né, aqui no colarinho eles rasgavam, vestiam pano de saco, roupas de pano de saco rasgada, e se prostravam no chão perante Deus. E provavelmente eles continuavam fazendo isso, mas esse arrependimento externo, muitas vezes não era o que estava no seu coração. Sabe, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, que às vezes, quando nós apresentamos o nosso arrependimento diante de Deus, pode ser que esse arrependimento não seja sincero. Eu mesmo já me peguei em muitas situações, confessando o meu pecado. Mas sabe, você confessa o seu pecado hoje, e amanhã você comete aquele mesmo pecado. E depois de muitas vezes que aconteceu isso comigo, eu comecei a me perguntar: puxa, será que eu me arrependi mesmo de verdade? Talvez isso já tenha acontecido com os irmãos também. Será que esse arrependimento meu foi sincero? Porque talvez, se eu tivesse me arrependido sinceramente, eu não estaria cometendo esse pecado assim, tão rapidamente, como se eu não tivesse me arrependido. O povo de Israel, eles estavam numa tradição. Eles já levavam o seu sacrifício, o sacrifício ali eles levavam perante o sacerdote imolava aquele animal, sacrificava aquele animal, em lugar daquele que trouxe o animal. O animal morria em lugar daquele que cometeu o pecado. O que estava acontecendo é que os judeus eles estavam usando esse sistema. Eles já programavam: não, eu vou fazer tal coisa errada, e aí depois, tudo bem, eu pego o animal, eu pego lá o cordeiro, levo lá no templo, sacrifico o animal e aí está tudo certo. Será que isso é arrependimento mesmo? Será que realmente isso representava um arrependimento verdadeiro? Eles estavam racionalizando o seu pecado. Eles estavam apenas fazendo uma tradição. Não havia sinceridade no seu coração. E nós precisamos tomar cuidado, que às vezes nós estamos confessando o nosso pecado. Talvez com medo de perder a bênção de Deus. Talvez de perder o favor de Deus. Ou com medo do castigo que Deus pode trazer com aquele erro nosso, da consequência do pecado. Mas, de fato, nós precisamos avaliar nosso coração. Rasgai os vossos corações. Realmente avaliar se nosso coração está sendo sincero diante de Deus. Se há realmente uma disposição de deixar o pecado que nós cometemos. Então, a primeira atitude aqui, no arrependimento verdadeiro, é reconhecer o nosso pecado. Reconhecer que realmente estamos errados. O arrependimento verdadeiro vem de um coração convicto do pecado. Lá em Salmo 32, versículo 2, está escrito assim:
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Salmo de Davi e Salmo 32. Segunda coisa, o arrependimento verdadeiro, no arrependimento verdadeiro há mudança de atitude. Por isso, quando nós cometemos um pecado e nós incorremos novamente naquele pecado tão rapidamente, nós precisamos avaliar, será que realmente eu me arrependi sinceramente diante de Deus? Será que realmente há uma disposição verdadeira no meu coração em deixar o pecado cometido? Então, versículos 12 e 13 ainda está a expressão: e convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Rasgai o vosso coração, versículo 13, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. Então, a conversão verdadeira, ela significa uma conversão em direção oposta, Quando nós estamos andando numa estrada, quando nós estamos dirigindo o nosso carro, a gente faz uma conversão, às vezes para voltar, do caminho que nós estamos seguindo. Então, se estamos indo em direção ao pecado, nós devemos realizar uma conversão, um caminho oposto ao pecado. Então, a conversão, ela nos conduz a uma direção oposta, mudar de direção, da direção errada do pecado para a direção correta, que é a vontade de Deus. Então, nós precisamos diariamente avaliar os nossos corações e realmente observar se na nossa vida há mudança de atitude diante do pecado cometido. Conheci um jovem da nossa igreja, Ele, na sua juventude, ele desde a sua meninice, desde criança, lá dos 5, 6 anos, ele vivia na nossa igreja, a sua família convertida, a sua família na igreja, uma família abençoadora, uma família firme nos caminhos de Deus. Mas esse jovem ali, quando ele atingiu ali os seus 18, 19 anos, ele realmente se afastou da igreja. Não quis mais ir à igreja, ele realmente deixou os caminhos de Deus. E ele contando para mim, numa situação depois, que durante todos aqueles anos, ele ficou lá os seus 6, 7 anos longe dos caminhos de Deus. Ele sempre estava, às vezes saía, ele sempre ali para as baladas, para as festas, Ele também andava com pessoas de má índole. E quando ele estava nesses ambientes, quando ele estava com essas pessoas, ele sempre sentia no seu coração que ele não estava realmente fazendo aquilo que ele deveria fazer. Que ele não estava realmente feliz, de fato, com aquela vida que ele estava levando. E ele pensava, poxa, eu preciso voltar para o meu Deus. Mas ele fala que o pecado era forte na vida dele. Que ele não tinha forças para deixar os caminhos errados, para deixar os caminhos do pecado. Não havia no coração dele um arrependimento sincero. O pecado, ele estava dando mais valor ao pecado na sua vida, ele estava dando mais importância às coisas do mundo na sua vida do que realmente fazer a vontade de Deus. Ele conheceu uma moça, ele começou a viver com aquela moça, e quando aquela moça ficou grávida, aí realmente caiu a ficha. Aí realmente ele se sentiu numa situação em que ele precisava buscar de novo os caminhos de Deus. Então ele nos procurou na igreja, ele procurou ajuda, ele queria agora fazer a vontade de Deus. Ele estava com medo, de toda aquela situação. Uma criança, a responsabilidade de ter uma esposa, e ele estava com medo de realmente assumir toda essa responsabilidade sem ter a ajuda de Deus. Então ele nos procurou, nós começamos a fazer um aconselhamento, nós começamos a fazer um estudo bíblico para casais, e de fato, aquele rapaz realmente encontrou um arrependimento verdadeiro na sua vida.
Ele começou a fazer as mudanças necessárias. E a primeira mudança, a primeira atitude que ele tomou foi voltar a ir aos cultos da igreja. Segunda, começar a ler novamente a sua Bíblia. Ele já não tinha Bíblia mais. Então, nós levamos Bíblia para ele, para sua esposa. Eles começaram a ler a Bíblia juntos. Nós começamos a fazer um estudo bíblico com eles. Então, ocorreu realmente um arrependimento sincero. Então, ele reconheceu que tudo aquilo que ele estava fazendo, como já antes mesmo, ele reconhecia que estava errado. E que ele precisava realmente fazer a vontade de Deus. E que Deus tinha, não juízo para a sua vida, mas Deus queria trazer bênção para as suas vidas. A conversão significa fazer uma conversão em direção oposta. Então, ele realmente deixou o caminho que ele estava indo em direção ao pecado. E ele direcionou para fazer a vontade de Deus. E como já lemos no Salmo 32, versículo 5, confessei-te o meu pecado, Salmo 32, versículo 5. Também expressa bastante a atitude do pecador reconhecendo o seu pecado. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. O confessar os pecados a cada dia nos faz avaliar a nossa vida, nos faz também nos humilhar diante de Deus. E tudo isso nos ajuda realmente a trazer o nosso coração a um arrependimento sincero. O confessar pecados, eu creio que é mais para nós a necessidade de confessar o pecado. É mais para o pecador, uma necessidade do pecador, do que de fato Deus ouvir a nossa confissão. Agora, Deus ele quer ouvir a nossa confissão, sendo que Ele já sabe de todas as coisas. Mas nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Nós precisamos reconhecer diante de Deus, para que o nosso pecado realmente seja sincero diante de Deus, o nosso Senhor. Então, no arrependimento verdadeiro, a mudança de atitude. 3. Vamos ler ali versículos 16 e 17. E Deus continua apelando aqui para o povo, né? Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Então, esse apelo do Senhor Deus aqui é para que eles se arrependessem. E esse apelo aqui está dizendo que confessar e deixar o pecado é algo urgente. É sempre urgente nós reconhecermos o nosso pecado e confessarmos o nosso pecado. Às vezes, algo que a gente olha e não devia ter olhado, nós precisamos, naquele momento, reconhecer: Deus, me perdoe, eu estou errado em ter olhado aquilo que eu não devia. E eu peço perdão ao Senhor. O confessar o pecado, o deixar o pecado é sempre algo urgente. Quando acontece o pecado na nossa vida, nós precisamos urgentemente investir todos os nossos esforços para deixar aquele pecado e confessá-lo diante de Deus. E é isso que o profeta está deixando claro para o povo. Isso é urgente, isso não é para deixar para depois, isso é para agora. Chame o povo, chame os anciãos, até aquele que está na sua lua de mel, aqui na recâmara, né? Está na lua de mel. Ele vai ter que deixar a sua lua de mel agora, para congregar com o povo, para reconhecer os seus pecados, para realmente acertar com Deus a sua situação. O confessar o pecado, o deixar o pecado é sempre algo urgente, para que o pecado não tome conta do nosso coração, para que Satanás não ache brecha na nossa vida. Versículo 17. Chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor,
entre o alpendre e o altar e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Aqui os líderes do judaísmo, os líderes do povo de Deus, eles também tinham a sua grande responsabilidade. Eles estavam aceitando toda essa situação em que eles estavam vivendo ali na sua tradição, mas não estavam realmente se arrependendo sinceramente diante de Deus. Então, aqueles que estão responsáveis diante de Deus, pelo seu povo, os nossos líderes da nossa igreja, os nossos pastores, eles são responsáveis diante de Deus pelo seu povo. Eles velam diante de Deus pelo seu povo. Eles são responsáveis em cuidar do seu povo. Então, quando o povo de Deus, quando a igreja ela não está andando nos caminhos de Deus, então o pastor, o líder, ele também é responsável diante de Deus. Então, grande é a responsabilidade dos nossos líderes. Nós precisamos orar por eles. Nós precisamos investir na vida dos nossos líderes. Porém, aqui também os líderes, eles precisavam tratar o pecado do seu povo e tratar isso com urgência. Eles estavam à frente daquela situação. Eles precisavam chamar o povo ao arrependimento sincero diante de Deus. Para quê? Para que houvesse restauração. É isso que nós vemos ali nos versículos 13 e 14, também do primeiro capítulo de Joel. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus. E porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então, aqui, o apelo de Deus para que haja um arrependimento sincero. O arrependimento, terceiro, no arrependimento verdadeiro, a sinceridade diante de Deus. Então, estarmos juntos como cristãos em nossa igreja, tudo isso nos fortalece contra o pecado. Estarmos sendo bênção na vida uns dos outros, nos fortalece contra o pecado. O arrependimento sincero nos leva a estar buscando ajuda e fortalecimento com os nossos irmãos em Cristo. Então, o arrependimento sincero nos leva a nos aproximar mais das coisas de Deus. Quando o cristão peca, ele deve reconhecer: poxa, eu preciso me fortalecer, eu preciso ler mais a minha Bíblia, eu preciso orar mais, eu preciso de um aconselhamento bíblico, eu preciso pedir que o irmão ore por mim, para que eu não volte a incorrer nesse pecado. Um sentimento sincero de repúdio, isso deve gerar em nós um sentimento sincero de repúdio ao pecado, sabendo que o pecado é algo grave diante de Deus. Por mais que a gente possa pensar: não, isso é um pecadinho, isso é um pecado que acho que não teve problema, isso é uma mentira, isso é uma racionalização do nosso coração. Todo pecado é muito grave diante de Deus, e nós precisamos confessar os nossos pecados. O confessar o pecado deve gerar um repúdio em nosso coração do pecado, e não aquela alegria velada, escondida do pecado guardado no nosso coração. Quando nós estivermos sentindo essas coisas, a gente vai perceber: o meu arrependimento não está sendo sincero diante de Deus. Eu preciso de ajuda. Lá em Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Então, são dois salmos que expressam bem a atitude daquele que está verdadeiramente arrependido e confessando seus pecados. Salmo 32 e Salmo 51, são salmos de Davi. Salmo 51, versículo 17, está escrito assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Louvado seja Deus,
que quando nós nos arrependemos sinceramente diante de Deus, Ele não vai nos negar o perdão. Deus é misericordioso. Não há pecado algum na nossa vida, não há situação nenhuma na nossa vida que Deus não possa perdoar. Ele quer que nós confessamos o nosso pecado. Ele quer nos ajudar a vencer as nossas dificuldades. E todos nós temos, amém? Todos nós temos dificuldade com o pecado. É uma luta diária que nós temos. Mas nós precisamos, então, estar firmes nessa batalha. Contando com a ajuda do nosso Deus. Do Espírito Santo que habita em nós. Para termos vitória diária contra o pecado. Avaliar diariamente os nossos corações, para que realmente a gente possa ter um coração sincero diante de Deus. Esse irmão Lucas que eu falei, então ele corrigiu a sua situação diante de Deus. Nós fizemos estudos com eles, aconselhamentos, então eles se casaram, acertaram sua situação com Deus, o seu filho nasceu, hoje está com seus 5 anos, e eu vejo uma família restaurada, uma família feliz. E algumas semanas atrás o Lucas conversou comigo, agradecendo o apoio da igreja, o apoio que demos a ele, e ele falando, olha, pastor Carlos, eu nunca estive tão feliz como estou hoje, com a minha família, servindo a Deus. O Lucas, ele é motorista lá do nosso ônibus, a gente tem um trabalho na comunidade. E logo que ele voltou para Cristo, ele falou, não, eu quero servir a Deus. Eu tenho a carteira, eu vou ajudar a pegar as crianças na comunidade, no ônibus da igreja. E aí, então, ele está feliz. E ele mesmo disse para mim, pastor, eu nunca estive tão feliz em toda a minha vida. Servindo ao Senhor, Deus tem abençoado a minha família e nós estamos tão bem. E louvado seja Deus, então, pela bênção que Ele nos dá, pela grande bênção de ter a cada dia a oportunidade de reconhecermos nossos pecados, nos humilharmos diante de Deus e acertarmos a nossa vida. E poder contar com as bênçãos de Deus, poder contar com o fortalecimento que Deus nos dá para vencermos o pecado na nossa vida. Estejamos atentos à nossa atitude de arrependimento diário diante do Senhor, nosso Deus, avaliando a sinceridade do nosso coração, que é enganoso, rogando ao Senhor que sonde os nossos corações, como está lá em Salmo 139, para que haja arrependimento diário e verdadeiro, seguido de sincera mudança de atitude diante do Senhor nosso Deus, para experimentarmos a sua misericórdia, perdão, restauração e transformação, pela operação do Espírito Santo, operando em nossas vidas. Eu vou convidar os irmãos a lermos juntos o Salmo 139, versículos 23 e 24. Eu creio que cada um de nós, em alguns momentos da nossa vida, quando nós estamos orando, avaliando, eu mesmo, muitas vezes, Deus, será que tem algum pecado que eu esqueci, ou que eu não estou lembrando, ou que eu não percebi? Sonda o meu coração. Essa sinceridade diante de Deus. E é isso, a sinceridade que o salmista coloca diante de Deus. Talvez tenha um pecado que eu não tenha percebido. Talvez tenha um pecado que eu, tão distraído, não percebi. Mas, Deus, sonda o meu coração, mostra-me, para que eu possa confessar, para que eu possa reconhecer, para que eu possa realmente corrigir na minha vida. Então, vamos ler juntos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso amado Pai,